Olá, alunos do sétimo ano, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje estamos aqui para mais uma videoaula de história. Primeiramente, eu quero parabenizar os que fizeram as atividades e mandaram para a prof. Parabéns pelo empenho, pela pesquisa, por estar em casa e continuar estudando. E ao mesmo tempo quero fazer um alerta, hein? Um alerta para aqueles alunos que não estão realizando as atividades em casa. A prof já falou na aula passada, nós não estamos de férias, nós estamos apenas estudando de uma forma diferente. Temos que nos adaptar ao momento. O momento é estudar em casa, mas é estudar. Essas videoaulas estão contando sim. Nós iremos, inclusive, avaliar vocês a partir das atividades propostas. Então, não deixem de fazer, porque deixarão de ter a avaliação. Então, vale nota sim. Nós iremos avaliar cada professor da sua forma, como a escola sempre foi, né? Nos dá essa liberdade de avaliação. Cada professor vai propor a sua atividade e a sua forma de avaliar, mas será avaliado sim. Então preste atenção, tá? Vamos lá, foco no trabalho e mãos à obra. Na aula passada, eu deixei então para vocês a sugestão de uma pesquisa sobre sociedade de corte. O que era essa sociedade de corte? Então, vamos lá. Sociedade de corte, gente, eram as pessoas mais próximas ao rei, tá? Dentro de uma sociedade onde separada por estamentos, estamental, como nós já estudamos também, onde nós temos a figura central de um rei, como sendo centralizador do poder, e nós temos abaixo desse rei os nobres. Mas mesmo dentro dessa nobreza houve algumas diferenças, como a sociedade de corte. Então a sociedade de corte era os mais próximos ao rei e que não trabalhavam, porém eram sustentados pelo resto da pirâmide, lembra da pirâmide lá? Eles eram sustentados de forma luxuosa. Tá? Então, como que eles demonstravam esse poder, esse luxo? Nas construções, né, luxuosas das suas casas, da exuberância das suas roupas, na forma em que se vestiam, em que falavam, que se portavam à mesa. Então, mesmo dentro do estamento nobreza, havia uma separação. E uma dessas separações era a sociedade de corte, era a corte. Então, corte, sociedade de corte, eram as pessoas mais próximas ao rei e que viviam, que eram sustentadas pelo restante da sociedade e que viviam de uma forma muito luxuosa e ostentavam todo esse luxo, certo? Então a gente fala muito em sociedade de corte, falamos sobre absolutismo e nós sabemos que Inglaterra e França são os dois países, ou no caso lá os dois reinos, né? Não é nem países, os dois reinos, que vivem muito forte essa questão do absolutismo e que desenvolvem na sua sociedade a questão do poder absolutista. E tudo isso tem muito a ver com a Guerra dos 100 Anos, tá? Que vai lá de 1337 a 1453. Né? A Guerra dos 100 Anos, então, assim que ela acaba, ela faz com que Inglaterra e França se organizem de uma forma absolutista, que centralize o poder na figura de um rei para organizar a sociedade, a questão de fortalecimento do reino, organização social e política do reino, para fortalecer este reino. Quando eu falo em fortalecimento de reino, em fortalecimento da economia, em fortalecimento da política, eu não posso deixar de falar sobre o mercantilismo. Eu já falei com vocês em sala de aula, só estou dando esse videozinho de revisão para nós relembrarmos o que é mercantilismo. A gente está só relembrando o que é poder centralizado, porque nós já estudamos isso, já fizemos atividades em sala sobre isso, porém eu preciso só retomar com vocês, para relembrar aí, como revisão mesmo, para eu poder entrar no próximo capítulo, que são as grandes navegações, certo? Em sala de aula nós falamos muito sobre a economia mercantilista, né? Então, para quem quer acompanhar aí, tá na página 25 da apostila de vocês,
Vocês também têm anotações no caderno. Lembram que a prof pediu para vocês anotarem algumas informações sobre mercantilismo no caderno? Então acompanhe com o material que vocês têm aí e relembre da nossa aula sobre mercantilismo. O que é mercantilismo? Lembram? Alguém aí diz aí, eu sei, prof. Então, o mercantilismo, ele é um sistema econômico e político. Lembram disso? São algumas medidas tomadas pelas autoridades. No caso, a gente está falando ali sobre o rei. Algumas medidas tomadas do rei em relação à sociedade para organizar e fortalecer este reino na questão econômica agora. A gente está falando sobre política, sobre economia, sobre dinheiro, esse fortalecimento para que o reino se tornasse muito poderoso, ele tinha que estar muito bem organizado, né? Tinha que ter um acúmulo aí de dinheiro, na época, lembra da questão do ouro, de metais preciosos? Então esse rei precisa se organizar aí de uma forma para atender e fortalecer o seu reino. Então, o mercantilismo são medidas em que o rei toma para esse fortalecimento. Lembram disso? O primeiro deles, que nós falamos, era o metalismo. Lembram disso? O metalismo é o quê? O acúmulo de metais preciosos. Então, quanto mais ouro, mais prata o reino tivesse, mais poderoso ele seria. Então, o metalismo é essa medida econômica que o rei adotou para acumular ouro e prata, certo? Lembram disso? Então, quanto mais ouro, quanto mais metal precioso um reino tivesse, mais poderoso ele era. Certo? Então, aí depois do metalismo, lá na página 26 agora, nós temos o que nós chamamos de balança comercial favorável. Falamos muito sobre isso. Lembra que nós demos um exemplo lá, usamos o exemplo do brigadeiro na sala de aula? Em que se o sétimo ano vendesse brigadeiro e o nono ano que está vendendo brigadeiro. Então, duas turmas vendessem brigadeiro, né? Dentro de suas turmas existe lá o professor Anjo, lembram disso? E ele seria uma figura do rei. Então, cada turma teria lá o seu rei. Para poder organizar o dinheiro ali na sala de aula, nós teríamos que criar algumas medidas econômicas, certo? Uma delas, na balança comercial favorável, a prof explicava assim: se as duas turmas estão vendendo brigadeiro, mas nós precisamos concentrar o dinheiro internamente, dentro do sétimo ano. Não podemos deixar que o dinheiro que está dentro do sétimo ano circule ou saia para outras turmas, no caso, o nono ano que também está vendendo. Então, nós temos que organizar a turma para que ela venda mais e compre menos. Então, nós vamos estimular o sétimo ano a vender brigadeiro em uma grande quantidade e, se necessário for comprar alguma coisa, comprar menos. Então, a balança comercial favorável, nesse exemplo que nós pegamos em sala de aula, nessa brincadeira que nós fizemos, nada mais do que vender mais e comprar menos. Então, a gente vai estimular que o reino, vamos voltar lá para o reino, que o reino venda mais e compre menos. Isso vai o quê? Vai fazer com que as riquezas permaneçam no reino, dentro do reino. Então, é vender mais e comprar menos. E isso é a balança comercial favorável. Outra medida importantíssima do mercantilismo é o protecionismo alfandegário. Nossa, que nome complicado! O que será isso? Lembra que também usamos a história do brigadeiro para entender todo esse conteúdo? Digamos, voltamos lá para o brigadeiro na sala de aula. Sétimo ano vende brigadeiro e o nono ano também vende brigadeiros. Mas, né, existe o comércio entre sétimo e nono. Eles estão comercializando entre si. Mas nós, do sétimo ano, né, nós temos que criar medidas econômicas para fortalecer a nossa turma, fortalecer o nosso reino. E uma das medidas é o protecionismo alfandegário. O que seria isso? É a cobrança de impostos.
Então, eu preciso cobrar impostos. Você sabe que todo governo, seja ele absolutista, seja ele o nosso governo hoje que é democrata, existe a cobrança de impostos. Existe, desde sempre existe, é necessário para a organização de política e econômica a cobrança de impostos. Que vocês já sabem o que é isso. Se não sabem, aproveitem lá, corram lá e pesquisem lá o que é impostos e como funciona a cobrança de impostos. Acredito que todos vocês tenham e saibam o que é. Caso tenham dúvidas, mandam lá para a prof no grupo, lá, prof, eu não sei o que é cobrança de impostos, eu faço um videozinho explicando para vocês. Então, nesse protecionismo alfandegário, eu preciso que o meu reino, no caso o 7º ano, ganhe mais lucros, obtenha mais lucros. E nessa comercialização com o 9º ano, eu não posso deixar que o 7º ano perca dinheiro para o 9º ano. E nem posso também permitir que esse brigadeiro do 9º ano entre no 7º e venda mais do que o nosso interno. De repente lá as pessoas vão achar, os alunos do 7º ano vão achar que o brigadeiro do 9º é mais gostoso, ou porque importado é melhor, ou porque, não sei, né? Ou por algum motivo as pessoas vão comprar mais o brigadeiro do 9º ano. E isso vai ser contra a balança comercial favorável, lembra disso? Eu devo vender mais e comprar menos. Quando eu coloco impostos, quando o rei absolutista coloca impostos, e ele usa da prática do protecionismo alfandegário, ele faz o seguinte. Os produtos vindo, vamos pegar o brigadeiro de novo para entender. O brigadeiro do 9º ano terá uma porcentagem de impostos bem maior do que o brigadeiro do 7º. Então, os produtos importados terão uma sobrecarga de impostos. E com essa sobrecarga de impostos, eles ficarão mais caros. O brigadeiro do 7º ano, por ser um produto interno, ele vai ter uma cobrança de impostos menor. Automaticamente, ele vai ter um preço menor do que o do 9º ano. Aí, lógico, entre o mesmo um brigadeiro do 7º e um brigadeiro do 9º, que o brigadeiro do 9º vai obrigatoriamente estar mais alto devido aos impostos, as pessoas vão comprar o brigadeiro do 7º, né? Então, isso é protecionismo alfandegário. É quando o rei usa do poder que ele tem na economia de atribuir impostos, e ele atribui um valor maior de impostos para mercadorias importadas e atribui um valor de impostos menor para mercadorias internas. Então, automaticamente, essa mercadoria importada vai ficar mais cara do que a interna. Isso é protecionismo alfandegário. Deu para entender? E com essas medidas, o que o rei consegue? Ele consegue o chamado monopólio comercial, né? O que é monopólio? Falamos também muito disso em sala de aula. Para explicar o monopólio, nós pegamos ali os supermercados, lembram disso? Então, nós pegamos Mangueirinha como exemplo e pegamos os supermercados. Hoje, dentro de Mangueirinha, nós temos vários supermercados, mas nós elegemos 3, lembram disso? Para a gente falar, nós pegamos lá o Ítalo Supermercado, Zezinho Supermercado e o Bom Preço. Então, nós temos ali 3 supermercados e que eles são concorrentes entre si. Nessa concorrência entre supermercados, existe uma concorrência de preço. E, de repente, lá no Ítalo, vamos pegar a caixa de leite, está R$3,20. Imediatamente o Super Zezinho vai lá e coloca isso a R$3,10. O outro a R$2,98. Hoje é quinta-feira da verdura, amanhã é quinta-feira. Então, são as promoções, são as concorrências de baixa de preço para atrair clientes. Nesta concorrência de preço, nessa liberdade em que os mercados têm, cada um faz o seu preço e quem ganha é o consumidor. No caso do monopólio, nós teríamos que ter dentro de Mangueirinha apenas um supermercado. Imagine Mangueirinha apenas com o Ítalo, né? Não haveria concorrência. Se não há concorrência,
ou ele poderia colocar o preço que ele quisesse na mercadoria, que nós comerciantes não teríamos opção de compra. Teríamos que comprar lá. Isso é monopólio comercial. Né? Vamos supor que que acontecesse aí, fizesse uma junção de todos os supermercados em um grande supermercado só. Então acaba-se com a concorrência e esse supermercado vai ser administrado. Vou pegar uma só para vocês entenderem, gente, é só um exemplo, tá? Essas loucurinhas da profiada. Digamos que Mangueirinha se tornasse absolutista e de repente fica na mão do governante aí, do prefeito, ele se junta todos os supermercados de Mangueirinha em um único bloco, em um só, não há mais concorrente e ele manda no preço. Então ele diz que hoje o litro de leite está R$5. E como ele é absolutista, como ele manda, o leite vai para R$5 e não há concorrência. Então nós teríamos que comprar o leite a R$5 e não teria como reclamar. Isso também é monopólio comercial. Isso é também um pouquinho do exemplo do que é autoritarismo, do que é poder centralizado, certo? Do que é esse poder absolutista, quando um só manda em todos os setores. Então, poder absolutista, onde fala a França e a Inglaterra, principalmente, nós falamos o que? Num poder centralizado na figura de uma única pessoa, no caso ali era o rei, e este rei ainda dividia a sociedade, ainda continuava estamental, né? E quando a gente fala de sociedade de corte, pessoas mais próximas do rei, e para manter esta pirâmide, essa sociedade, o rei precisava tomar algumas medidas econômicas. Quando a gente fala em medidas econômicas, eu falo em mercantilismo. Quando eu falo em mercantilismo, eu falo em balança comercial favorável, metalismo e protecionismo alfandegário, e ao mesmo tempo sobre monopólio comercial. Certo? Está no caderno de vocês, não esqueçam disso. Na próxima videoaula, a prof já vem falando sobre grandes navegações. Só para encerrar aqui, lembrando tudo isso que nessa centralização de poder, nessas medidas econômicas, teve um grupo aí que se favoreceu muito. Quem será que é? Quem será o grupo que se favoreceu muito do mercantilismo? Foi a burguesia, gente, a burguesia. Essa aliança, houve uma aliança ali, ó, uma aliança entre o rei e a burguesia. Lembram da aliança? Também está no caderno de vocês e nas anotações da apostila, só vocês seguirem lá. Essa aliança entre burguesia e rei favoreceu muito ambas as partes, né? A burguesia, porque devido ao mercantilismo, favoreceu o comércio, favoreceu a comercialização e, ao mesmo tempo, o ganho de lucro de dinheiro. Automaticamente, quando esta burguesia aí ganha dinheiro, se favorece, ela fortalece o rei. Por quê? Porque paga impostos, certo? Então, é isso aí, só para nós relembrarmos um pouquinho do nosso conteúdo já trabalhado em sala de aula, para que na próxima videoaula a prof vai começar com grandes navegações. Então, venham preparados para a próxima videoaula. Nós teremos a partir de hoje 2 videoaulas semanais, ainda bem, porque senão nós não daríamos conta do conteúdo. Então, na próxima aula, chegamos ali com conteúdo quentíssimo, novo, que são as grandes navegações. Espero vocês para a próxima videoaula preparados, afiados e até mais.